desguarnimento dessa proteção da criança e do adolescente é crime e alguns também têm atenuação nas penas devidas. Concordo. Nossa conselheira quer complementar algo? Então, dizer que a criança e o adolescente hoje é de fato sujeito de direito. São 35 anos do Estatuto da Criança, né? Completa em julho desse ano, é bem recente, novinho, jovem o Estatuto. Eu também tenho expectativas como doutor, que daqui 6 anos nós teremos uma evolução muito grande, principalmente de todos conhecer. Costumo dizer que isso daqui é um filhinho do Código Penal, né? O Estatuto. E as leis que vão surgindo, a mais recente do Lei de Borel mesmo, que fortalece com que tenha um olhar de justiça para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. E complementar que o Conselho Tutelar também, ele é um órgão fixo e permanente. Então, entra poderes políticos, sai poderes políticos, não pode tocar neles. E isso também é um avanço enorme, porque não é uma máquina de manipulação política. E olha que a forma eletiva que é para escolher os conselheiros poderia muito bem ser uma máquina manipulável como as questões de partidos políticos, porque eles são eleitos por votos. E eles fazem campanha de uma forma política, como Platão colocava, de uma forma realmente política, que era uma questão de discutir o que você tem para oferecer, quem é você naquela idealização, e as pessoas votarem nela como se estivesse votando, né, num prefeito, num vereador. E aí, o que é fascinante é um órgão que não se corrompeu. Poderia ter se corrompido. Mas não se corrompeu. Não, é um órgão que tem uma idealização daquilo que está no Estatuto da Criança e Adolescente. Isso é fascinante. E não é só local, viu? Todas as regiões que eu já fui, Piauí, Maranhão, impressionante. A visão deles é a mesma, o modus operandi, a estrutura deles não é corrompida. Porque se fosse corrompida, aí que esse ECA demoraria mais ainda para ter estruturação. Porque eu sou um advogado. Eu sou um advogado que eu só entro na causa se for uma demanda judicial onde se envolve a família. Eu não entro para proteger a criança, a não ser que tenha uma demanda da família. Um membro adulto da família entra em contato comigo e está pleiteando direitos que está no próprio ECA. Mas eles não, eles têm um alcance muito maior, eles buscam realmente a justiça daquilo balizado que está nas demandas de proteção da criança e do adolescente. Então, assim, um relatório deles falando do que aconteceu na casa, porque eles têm autonomia de entrar na casa, eles têm autonomia de vivenciar o que passa dentro da casa. Eu, como advogado, as minhas limitações são os papéis, são as leis. Mas e esse trabalho deles é que corrobora na integralização do funcionamento do Estatuto. Porque se não fosse eles nessa intermediação, porque o juiz está lá no gabinete dele, eu estou no meu escritório, no ar-condicionado, trabalhando com as normativas legais. Vocês trazem as informações que de fato que aconteceu. Muitos abusos sexuais, muitas violências sexuais, porque o abuso é uma coisa, a violência é outra, totalmente diferente. Eu espero que os ouvintes, depois curiosos que são, vão buscar essa informação. Vamos deixar isso no ar. E nós sabemos claramente que essas informações, elas são abstratas, porque acontece no seio do lar. E isso, quem pode trazer essas informações, quando a família não expõe, é a próprio Conselho Tutelar. Porque chega e já olha, já vê, conversa com, conversa com outro, já pega. E aí entra todo o cenário estatal. Porque publica isso de uma forma que o Estado ele tem que fazer. Porque se ele não fizer, ele também é condenado nas Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Então nós temos uma estrutura legal, uma estrutura de papéis, mas quem dá vida ao ECA exatamente é o Conselho Tutelar. Acredito também, se algum filho de Deus, vereadores,
desse município que é grande e rico, se ele alcançar essas falas minhas no ouvido dele, que toque no coração dele e disponibilize mais recursos para que a efetividade, se ele quer um cidadão melhor, se os políticos querem cidadãos melhores, eles precisam entender que isso passa pela capacitação de proteção e a integralidade do acobertamento da criança e adolescente. Eles são reflexos de todos os traumas, de todas as violências. Eu escuto todos os dias: doutor, eu tenho 50 anos, fui estuprada pelo meu avô. Doutor, eu sofri violência sexual dos meus 9 até os meus 15, doutor. Eu tenho 50 anos, eu sinto a dor até hoje. Mitos ou verdade? Doutor Luciano, nossa conselheira. Criança comete tudo? Mito. Mito. Por quê? Criança e adolescente, nós não nomeamos isso na nomenclatura jurídica de que eles cometem crime. Eles cometem atos infracionais. É análogo aos crimes, porém, nós tratamos a criança e o adolescente como nós queremos um futuro melhor. Então, nós não podemos tratar eles da forma criminosa. Então, porque quando um adolescente, isso são estudos científicos que comprovam isso, o ECA nasceu de vários estudos científicos, de vários profissionais que realmente se envolveram não só juridicamente, mas psiquiatras, psicólogos, médicos, e assim, para montar toda a estrutura, antropólogos, para entender que a formação cerebral, a formação do ser criança e adolescente, eles estão na sua estruturação. Então, nós não podemos jogar uma responsabilidade tão grande dessa. E quando um adolescente ou uma criança comete esse tipo de ato infracional, sempre existe uma desestruturação familiar, social, né? Muitas vezes, eu vou dar exemplos esdrúxulos, mas são coisas que eu acompanho sempre, tanto fui aqui em Goiás como fora. A criança, a mãe, todo dia batia no filho para ele levantar para comprar pão, 6 horas da manhã. A criança já apanhava para comprar pão. Comprar pão, apanhar para comprar pão. Já cria-se um estereotipo na cabeça do ser humano, né? Que esse ser humano precisa apanhar. Ele vai, uma criança de 9 anos, apanha, vai para a padaria, chega lá, o cara que trabalha na padaria fecha a porta, violenta ele sexualmente, ainda bate nele. Ele tem que voltar para casa com um pão. É a mesma coisa de a gente chegar numa pessoa e falar assim: você é feia, viu? Você é feia. Você não presta. Imagina isso na cabeça estruturada de um cérebro que não está na sua formação completa, como um ser humano estruturado, como um homem, como uma mulher. Por isso que nós temos hoje muitos casos de mulheres e de homens. Pode ver que os traumas deles não vieram da fase adulta, vem da fase da criança e da adolescente, muitas vezes da infância também. Então, assim, eu abomino, vou lutar sempre para defender o ECA, porque eu entendo que o que a criança ou adolescente comete, por mais bárbaro que seja, é ato infracional. E quando os profissionais pegam esse menor para entender o que ele fez, tem uma raiz de desestruturação social, psicológica completa. Então, assim, o exemplo que eu dei, ele não é fictício. Pensa nessa situação quem é esse jovem hoje? Quem é esse adulto hoje? Ele é o reflexo da criminalidade que nós temos. Ou ele é reflexo de um profissional ou de um homem que ele pode trazer de bom para a sociedade. Isso é o que nós demos para essa criança na época.
E esse adolescente, nós demos o que para ele? Sim. Né? Então, é de muita responsabilidade e a Constituição, as pessoas precisam entender que é a Carta Magna, a força maior de um país. Se você não entender as entrelinhas, procure uma pessoa para te explicar. Então, quando fala que a criança e o adolescente é de responsabilidade da família, do Estado e de toda a sociedade, ali naquele exato momento, no artigo 207, não mencionou proporcionalidade para cada um. Ele deu 100% de responsabilidade para todos. Então, a sociedade precisa mudar, a sociedade precisa entender que quanto mais proteção, quanto mais amparo a gente exercitar em favor das crianças e adolescentes, com certeza nós vamos ter uma sociedade melhor.